Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tópico do nosso curso Tópicos Especiais, onde nós estamos estudando o Estatuto da Advocacia e da OAB, especificamente os direitos dos advogados. Pessoal, no nosso último encontro, nós estávamos falando da possibilidade de se quebrar a inviolabilidade do escritório do advogado para buscar bens de propriedade de um advogado que esteja sendo investigado. Então, falei para vocês que, por enquanto, nós não estudaríamos a possibilidade de apreender bens de propriedade de terceiros, dos clientes do advogado. E aí nós mostramos para vocês, só para memorizar, que para que essa quebra ocorra, a quebra da inviolabilidade, existem 6 requisitos que eu montei um macete com erros, de português, mas é um macete, pessoal, não briguem comigo não. Então, para que ocorra essa quebra da inviolabilidade, nós falamos que precisa ter indícios de autoria e materialidade, o objeto tem que ser determinado, tudo que vai ser retirado do escritório do advogado precisa constar no mandado, tem que ser acompanhado por um representante da OAB, decisão tem que ser judicial, expedida por um juiz competente e tem que ser fundamentada como toda decisão precisa ser. Então, são 6 requisitos para quebra da inviolabilidade do escritório do advogado. Mas agora nós vamos falar da possibilidade de se apreender bens do cliente do advogado, que é uma coisa ainda mais séria e mais preocupante, é você apreender bens do cliente, porque o cliente tem que ter confiança no escritório do advogado, ele tem que ter a certeza de quando ele deixa documentos lá, mesmo que sejam documentos que o incriminem, especialmente se forem documentos que o incriminem, que ele está resguardado da justiça, que a justiça não terá acesso a essas informações. Mas existe, pessoal, uma exceção. E isso porque o nosso estatuto reconhece que a inviolabilidade, eu já falei isso para vocês, a inviolabilidade do advogado, do escritório de advocacia, não pode ser pano de fundo para cometimento de ilícitos. Então, a exceção que existe é essa. A gente já sabe que o advogado, os bens do advogado, podem sofrer busca-apreensão, dos clientes não. Mas se esse cliente, pessoal, estiver sendo investigado formalmente mesmo, investigação formal, no mesmo processo, pelos mesmos ilícitos praticados pelo advogado, onde ele seria partícipe ou coautor do advogado, seria um comparsa do advogado, o crime é um só, aí há uma exceção e os bens dele também podem ser objeto de busca e apreensão. Mas eu repito aqui, pessoal, só no caso em que há um conluio do cliente com o advogado para o cometimento de crimes. Se o cliente estiver sendo investigado, formalmente investigado, num processo criminal que o advogado não tem nada a ver com isso, não existe possibilidade de apreender-se nada dele no escritório do advogado. Essa quebra aqui só existe, repito, porque advogado e cliente estão unindo forças para cometimento de ilícitos. E mesmo nesse caso, pessoal, precisa que os objetos do cliente sejam descritos no mandado, tá certo? O objeto tem que ser delimitado também, tem que estar escrito, tá certo? Pegue lá o computador que o Roberto deixou no escritório do advogado. Beleza. Então precisa constar no mandado também. Então não esqueçam disso. A busca e apreensão é sempre contra o advogado, os bens do advogado. Só atinge bens de um cliente se esse cliente estiver em conluio com o advogado para cometimento de crimes. E ele está sendo investigado tanto quanto o nosso advogado aqui. Certíssimo? Onde que está a fonte disso? Artigo 7º, parágrafo 7º do nosso Estatuto da OAB. Vamos ver se a gente entendeu essa questão dessa busca e apreensão? Pessoal, perguntinha aqui, nível fácil para vocês. Juiz mandou apreender o computador do advogado. O computador do advogado foi apreendido e a prova contra o advogado estava no computador. É uma prova lícita ou ilícita? 1, 2, 3, 4, 5. É uma prova lícita. O objeto estava no mandado, foi expedido por um juiz competente, decisão, beleza, não tem nenhum problema nessa prova. Agora, e esse caso aqui?
O juiz mandou apreender o computador do advogado, o oficial apreendeu o computador e o arquivo, e a prova contra o advogado estava no arquivo. Essa é uma prova lícita ou ilícita? 1, 2, 3, 4, 5. É uma prova ilícita, né, pessoal? Não havia descrição no mandado para se apreender o arquivo do advogado. Então, a prova é ilícita. Mas aqui que vem a maior dificuldade. O juiz mandou apreender o computador do advogado, o oficial apreendeu o computador e o arquivo. E aí do arquivo, obteve-se a informação de que a prova procurada estaria num armário. E aí o que o juiz fez? O juiz pediu um novo mandado, descrevendo o armário, mandou apreender esse armário. O oficial foi lá, apreendeu o armário e realmente a prova contra o advogado estava lá. Essa é uma prova lícita ou é uma prova ilícita? 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, ela é uma prova ilícita. Por que ela é uma prova ilícita? Porque o conhecimento do local da prova veio de uma prova ilícita também. E tudo que decorre de uma prova ilícita é ilícito. Quem falou isso foi o Supremo Tribunal Federal, que deu a nomenclatura de doutrina dos frutos da árvore envenenada. O que quer dizer? Bonito esse nome, né? O que quer dizer essa doutrina dos frutos de uma árvore envenenada? De uma árvore envenenada só nascem frutos envenenados. Tudo que decorre de uma prova ilícita é ilícito. Vai anulando tudo, tá certo? Então, esse slide horroroso que vocês estão vendo aí, eu vou só mostrar para vocês, nós não vamos ler, logicamente, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês dão um pause no vídeo e leiam porque ela explica essa doutrina dos frutos da árvore envenenada. Fundamento disso tudo que eu falei para vocês, artigo 7º, inciso 2º do nosso estatuto e com o seu parágrafo 6º. Perfeito? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a vocês e até a próxima aula.